Mas primeiro vamos entender um pouco do panorama, uma breve passagem aqui pelo panorama e o contexto desse salmo, né? Primeiro dos salmos. O livro de Salmos ele faz parte de uma literatura que a gente chama de sapiencial, ou seja, são livros de sabedoria, assim como Eclesiastes, assim como Provérbios. Então, livros que nos ensinam algo, ensinam o povo de Deus a como viver de acordo com a vontade do Senhor. Outra característica dos Salmos é que eles são livros poéticos. Como a gente pode ver aqui no Salmo 2, esse salmo possui 4 estrofes de 3 versos. Nós vamos dividi-lo mais para frente, mas vocês vão perceber que esse salmo possui 12 versos e ele se divide em 4 estrofes. Cada estrofe possui 3 versos. Então os salmos eles foram escritos também para serem entoados. Então, como a gente pode ver em alguns epígrafes, né? Tem assim o Cântico de Davi, ou então para ser entoado, né, com harpas, instrumentos de cordas. Então, os salmos eles foram escritos também com o propósito de servir como cântico de louvor ao Senhor, servir como hinário, e também eles têm o propósito de servir como guia devocional para o povo judeu. Especificamente do Salmo 2, ele revela aqui profundos ensinamentos, né, e profunda vontade do Senhor aqui oculta nesse salmo, que a gente vai entender mais à frente. O salmo do capítulo 2 também refere ao quê? É um salmo messiânico, é um salmo de autoria de Davi, como a gente pode ver lá em Atos 4, 25 e 26, os irmãos podem conferir se quiserem, que fala o seguinte: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele fala o seguinte, abre aspas e fala, porque, o que Davi disse, né? Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. É uma clara citação aqui do Salmo 2 em Atos, né? Então, de forma geral, o autor ele aborda aqui nesse capítulo a soberania de Cristo e o aparente, falso e frágil poder humano. Além disso, a gente também verifica algumas recomendações da parte do Senhor, né? Como bem disse, é uma literatura sapiencial, é uma literatura de sabedoria, assim como Provérbios. Então, com certeza, a gente tem muito a aprender com esse capítulo. Outra característica do Salmo 2 é que ele é o mais citado no Novo Testamento. A gente vê isso em Atos, além do que eu citei, em Atos 13:33 a gente vê o seguinte: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, outra citação do Salmo 2 aqui em Atos 13:33. Hebreus também vai falar sobre esse salmo. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, em Hebreus aqui o autor está fazendo uma pergunta: qual anjo o Senhor disse que é meu filho e hoje te gerei? Qual anjo ele falou que é pai dele e ele me será por filho? Então, mais uma citação do Salmo 2. Ainda em Hebreus capítulo 5, verso 5 vai dizer: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Mais uma vez o Salmo 2 presente aqui no Novo Testamento. Então, o autor está dizendo que não foi Cristo que glorificou a si mesmo, ele foi glorificado por aquele que disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então aqui a gente vê pelo menos 4 citações do Salmo 2 no Novo Testamento.